Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Roteiros de Sucesso. Hoje nós recebemos uma personalidade que, quando o assunto é entretenimento, gente, ele tem muito pra falar, né, Raíssa? Não só entretenimento, porque ele é um grande empresário e tá em todas as áreas, até na gastronomia, a gente vai saber tudo sobre isso. Mas eu acho que a grande virada realmente veio com o setor de eventos, é por isso que a gente vai saber mais com o Rick, imediato, nosso entrevistado. Seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Obrigado. Convite maravilhoso aí. Vamos tentar falar aí nesse tempo tudo que a gente conseguir. Muito bem-vindo, Rick. Explica pra gente aí primeiro, então, sobre o início da R2 Produções, que é uma das empresas na qual você é ali um das cabeças, né? Lidera ali. Como que isso começou? De onde surgiu a ideia pra trazer isso pra Brasília? E o que significa R2? O nome é super criativo. A gente começou, eu e o Rafa, então R2 de 2 R's. A gente se conheceu por intermédio de um primo meu que estudava com ele na mesma sala. E eles estavam fazendo um churrasco de faculdade e meus pais sempre trabalharam com restaurante. E eu trabalhava dentro do restaurante também, né, desde de novo. E aí a gente começou a trocar muita ideia, porque meu primo precisava de ajuda, eles precisavam de ajuda no churrasco e tal. De fornecedor, enfim, de parcerias e tal. E aí nisso eu fui me unindo a eles ali naquele churrasco, né, ajudando. E aí conheci o Rafa, conheci mais os outros amigos que estavam organizando o churrasco. E a gente se bateu muito, sabe? Teve uma sinergia muito legal, porque o Rafa também veio de família empreendedora, os pais deles eram donos de padaria. E aí a gente se conectou naquele trabalho, naquele churrasco, que era para ser um churrasco de brincadeira, e depois virou, né, algo mais sério, assim. A gente virou entendeu negócio. O que você cursava na faculdade? Arquitetura. Arquitetura. Até que tem um pouco a ver, né? Porque na praia tem muito esse lado, assim, né? Do cenário, da cenografia, tem um pouquinho ali de arquitetura. Na verdade, eu acho que uma grande evolução do nosso segmento foi muito por causa da arquitetura, assim, por causa dos cenários que a gente faz, né? A gente começou a implementar isso lá atrás e colocar um banheiro mais, né, caprichado, espelho no banheiro, ninguém colocava, um banheiro que não era químico. Então a gente começou a dar um charme, dar um talento ali dentro do evento, que era só, no início, um palco e uma caixa de som. Então... E Rafael também cursava arquitetura? Não, Rafael fazia administração. Olha aí. E eu ia até falar essa questão da arquitetura, porque o diferencial dos eventos, né, de vocês é justamente a cara, que vocês trazem uma experiência, né, para o cliente, para o consumidor, para a pessoa que está ali. Não é só um produto, um serviço, mas a experiência num todo, né? Eu acho que nosso desenvolvimento veio muito ligado a isso, assim, sabe? De se aprofundar na experiência, né? No ponto de contato, na pesquisa do cliente. A gente fala muito que esse tempo em Brasília ensinou muito a gente, por a gente não ter turistas na cidade. Hoje já mudou bastante, né? Mas quando a gente começou 20 anos atrás, a gente fazia a mesma coisa para as mesmas pessoas. Então, pessoas exigentes, viajadas, né, com, né, um poder aquisitivo alto de Brasília, e a gente começou a apanhar muito nisso. O cara fazia uma coisa, a galera reclamava no outro e tal. E a gente sempre deu muito ouvido, sempre escutou muito, respondia a todo mundo, sempre em redes e tal. Na época que a gente começou não tinha rede social, né? Então era bem mais difícil. Era no máximo um Orkut ali, né? Qual foi o primeiro evento mesmo, assim, de vocês? Profissional. Que teve venda de ingresso e tudo? Será que a gente conhece isso? Eu não, você churrasco talvez. A gente começou no R2, né? Era um grupo de faculdade. Aí depois a gente fez com a marca R2, a gente fez... antes de começar a R2, a gente tinha um grupo, que eram esses 5 amigos, que a gente se juntou e falou, pô, o churrasco deu certo, né? E teve um produtor de Brasília que viu o churrasco, chamou a gente, e a gente continuou fazendo alguns eventos. E aí esse primeiro evento foi a Eletropuma, que foi... A Carolina lembra, eu com não certeza. Conhece sim, ela foi. Esse evento foi uma aula pra gente, assim, porque a gente tinha esse outro sócio, a gente era muito inexperiente, né? Então eram 17 anos, um monte de moleque fazendo farra. Fazendo festa pra aparecer, vai, Unir né? útil ao agradável, ganhar dinheiro e tá na festa. Na real, não tinha nem ganhar dinheiro naquela época, nem ganhava, né? Porque né? a gente não ganhava dinheiro e não era com essa intenção. Era, cara, vamos fazer rolê. pelo rolê. A gente conhece a galera na escola e tal, na faculdade. Daí acabava unindo ali, né, essa vontade de realizar. A gente, com essa visão de empreender também, começou a brincar disso. E aí o primeiro evento foi essa Eletropuma, que foi dentro do aeroporto.
no panorâmico, assim, naquela área onde podia, né, acessar. Aham. Hoje nem pode mais tanto. Mas era virado para as aeronaves à noite. Gente, E aí- Diferenciado, já foi visual. diferenciado. Foi muito ousado pra época. Aham. Foi uma festa que todo mundo falou. Só que a gente teve um caos completo, assim, na festa. O que aconteceu? A festa era... A gente idealizou ela pra 500. Depois a gente falou que iam dar 1.000. E no final deram 1.500 Meu Deus! por um descontrole de convites falsificados. Que a gente não Ixi, tinha Maria. noção, E Nossa, aí, naquela época. foi muito engraçado, porque... Vocês falaram que podia falar tudo, né? Tudo! Pode, por favor, nossa audiência gosta. Esse sócio nosso era muito bom na lábia. Então ele conseguiu falar com a Inframérica na época, né? Que a gente ia fazer um coquetel e tal, uma coisa pequena. E aí a gente vendeu essa ideia e a gente, Gente, cara, No canapés, inclusive. não é muito... E tinha canapé, tinha tudo, assim. A festa foi open bar, open food. Foi na época que Olha. lançaram as Absolute Sabores. Então a gente tinha todos os sabores, era vanilla, não sei o que, Um era coquetel, novidade. 1.500 pessoas. Não, aí a festa começou a encher demais e a gente ficou, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma Algo coisa não errada. está certo. Algo não está certo. Começou a acabar a bebida, aí o piso começou a ficar molhado demais. Meu Deus. Aquele caos na festa, aí a gente no meio da festa, não, vamos ali na urna pra entender o que tá acontecendo. Aí chegamos na urna lá e tal. Aí as meninas que eram nossas amigas, que eram pra controlar os ingressos, já não estavam mais lá. Aí a gente olhou, cadê as meninas? Aí foram curtir a festa, a segurança. Foram curtir a gente, festa. meu Gente, Deus. o E aí, quem tá bastidor, controlando? adorei. Quem tá controlando? Aí, a gente mesmo aqui. A Um segurança bastidor que controlava ninguém a porta. imagina. E aí a gente falou, beleza, eu fiquei na porta um tempo, eu, o Rafa e tal, a galera. Daqui a pouco a gente pegou o ingresso, eu peguei, olhei, aí sempre nesse lance de olhar muito o material, né, eu olhei, a gente tinha aquelas luzinhas, né, neon, pra passar assim pra ver, e não passava, né, a luz. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada com esse ingresso, não tá lendo, não tá dando pra ver o neon. Aí um dos seguranças falou, acho que deve ser falso então. O ingresso, a gente não tinha nem noção que tinha ingresso falso. Uau. A gente, não é possível. Aí lascou. Aí a gente começou a olhar, abriu a urna, começou a pegar um monte de ingresso parecido com aquele, começou a passar a luz e falou, meu Deus, fudeu, fecha, não entra mais ninguém na festa. Meu Deus. Mas o caos já estava tomado, isso já era no meio da noite. Pelo menos a festa ficou comentada. Não, comentada, na época era Orkut, né? E aí a gente recebeu, no dia seguinte era assim, Eletropum, uma lenda, eu fui. Aí A lenda. que a gente vendeu uma coisa, entregou outra. Muito por conta desse problema, né? Porque a Caramba. festa estava muito bem feita, assim, sabe? A gente era o buffet da Pão Italiano, que era Olha. do meu do Rafa, né? Então a gente fez um negócio bem sofisticado mesmo, assim, bem legal. Só que foi um caos. Só foi um caos. passou um pouquinho ali foi o número de Era pessoas. isso aqui de líquido no chão, Uau. a galera, Meu Deus. as meninas tudo... Né, Só a lama. Não, Mas nossa senhora, eu nem gosto de aprenderam, lembrar. serviu de aprendizado. Então, né? eu acho que já foi uma lição grande, né? Bem no início ali a gente já tomou uma lição e isso marcou muito a gente, esse dia seguinte, sabe? A gente ficou muito chateado, porque Uau. a gente nasceu dentro de empresa, então você vê uma coisa que você fez mal feita, todo mundo reclamando, a gente ficou até... Na minha cabeça era assim, cara, a gente ganhou dinheiro no final, aí foi um negócio que você ganha um dinheiro, mas você fica achando que o dinheiro não é seu, sabe? Uhum. Aquela coisa, porra, Não entregou o esperado, que né? dinheiro mal recebido, Recebido. sabe? Então isso eu acho que traumatizou a gente naquele início e depois disso a gente, não, vamos entregar o melhor agora, a gente vai, sabe, caprichar em tudo, vai. E aí a gente foi se desenvolvendo, só que a empresa não começou daí, a gente fez esses eventos, que era Guapo Produções, a produtora. Ah, não era R2 ainda? Não era, aí o Era próximo- Guapo. A gente fez um outro que deu um prejuízo grande. E aí todo mundo saiu fora. Né? Os Caramba. amigos falaram, eu não vou mexer mais com isso, tá maluco, eu não quero mais saber disso. A mãe de todo mundo, os pais, né, preocupados. Como é que você toma um prejuízo? Vai vender carro, vai fazer Meu o quê? Vocês não têm Deus. dinheiro. Podemos perguntar de quanto esse prejuízo, uma média? Na época foi uns 40 mil. Caramba. Muita grana, Mas pra né? gente dividir, na época, imagina, com 20 É. anos atrás, pra dividir entre 5 pessoas. E todo mundo muito Nossa. novo, Todo assim, mundo muito ainda. novo, não tinha nada. A gente E não isso tinha conciliando salário com a de nada. faculdade, né? Exatamente. Não largaram pra fazer evento. Nessa época ainda não. Nessa a gente largou. Caramba, mas persistiu. O Rick, ele é persistente, ele é brasileiro. Persistente. Foi fazer outro evento, é isso? Aí os meninos saíram, aí ficou só eu e o Rafa olhando pra cara do outro, porque a gente já tava no ramo ali com os nossos pais. E a gente teve sinergia mesmo, sabe? A gente Uau. falou, cara, vamos continuar nós dois então, vamos criar uma marca e tal. E aí continuamos, e aí Difícil depois a de um gente prejuízo. saiu desse risco, porque não dava pra gente ficar tomando prejuízo, a gente não tinha dinheiro, né? Os Sim. dois, realmente, a gente começou sem nada, assim.
Aí a gente começou a fazer boate, promover evento, fazer lista, entregar cupom. A gente fazia tudo, né? A gente pegava os cupons, imprimia, escrevia o nosso nome atrás, fazia as boates encherem. E aí isso foi dando uma luz pra gente, assim, de movimento, de RP, de uma bagagem de comunicação também. Depois a gente entrou no curso de comunicação para tentar aprender mais sobre, né? E aí depois de alguns anos a gente conheceu o Sartório fazendo boate, que aí o Sartório entrou na sociedade também e a gente começou a dar mais uma cara de grupo, assim, né, de equipe e tal, não era mais R3. A empresa virou R2B. A empresa, né, o CNPJ. Então, hoje são 3 cabeças. Não, aí depois do Sartório veio o Edu, depois de mais 4 anos. Aí isso a gente já tinha uns 10 anos juntos, assim. Veio o Edu e a gente formou 4 sócios ali, que foram os fundadores. A importância deles não terem desistido, né, Carol? Porque muitos... não vou tomar outro prejuízo, vou ali para um emprego, vou trabalhar, sei lá. Né? E foi muito isso, assim, sabe? A gente sofreu muito nesse início, porque todo mundo falava, você vai mexer com festa, você vai ser promotor o resto da vida e tal. E aí eu ficava, promotor o resto da vida? Não sei se é isso, mas pode ser isso também. Né? E a gente estava naquela fase de conhecer, né, as coisas. Então... Pra gente, a gente falou, não, a gente gosta disso, a gente tá fazendo um negócio que a gente gosta de fazer, sabe? A gente curte ir, a gente curte convidar, a gente curte estar lá na porta, a gente curte trabalhar na noite e tal. E aí isso foi levando a gente abriu bares, né, no meio do caminho aí, a gente teve o Minha Alquimia, que foi um desenvolvimento nosso junto com o Gera. Olha. Que era um bar grande, de 3 andares, lembro tinha bastante. Um cabaré em cima, sinuca atrás. A parte do cabaré eu não lembro, mas eu lembro. Chamava cabaré, mas o segundo andar, o Gera eu lembro também, que legal, interessante. Aí tivemos o Pipa, tivemos o Leblon. Lembro também. Vários bares juntos, aí também foi um momento de muita decisão, porque a gente começou com esses 3 bares e muito trabalho, pouco resultado, e a gente muito estressado, só ia para os nossos bares, bebia muito, tinha uma qualidade de vida ruim, sabe? Então a gente acabou repensando tudo e falou, cara, a gente estava feliz no que a gente estava fazendo, desenvolvendo algumas festas, alguns eventos, fazendo boate e tal, a gente se enfiou em bar agora, já vamos sair disso. Depois de 2 anos, assim, sem ganhar nada. A gente tinha nem salário. Caramba. Aí vocês passaram pra frente. Aí a gente saiu, entregou, deixou do jeito que tava. Gera, cuida aí. A gente não é o nosso negócio. Aí a gente voltou para evento, aí se reestruturou de novo. Aí começamos a desenvolver as festas da gente. Criar marca, sabe? Então a gente pegou uma banda, que era o Santa Clara, e desenvolveu tinha o primeiro evento da Santa Clara, depois Santa Copa, foram vários santos na nossa vida. Santo Camarote, Santa Junina. A gente pegou o mesmo tema e aí foi... Criou vários produtos, né? A gente abriu vários produtos e eles deram muito certo, assim, naquela época foram festas muito legais. E qual é a virada de chave de vocês? O que fez vocês chegarem assim no topo, né? Hoje em dia, R2... No topo Não, a R2 todo mundo conhece. Eu vou em qualquer canto de São Paulo, valeu. A gente tá em qualquer lugar, todo mundo conhece os eventos de vocês. Que bom. O que fez vocês virarem a chave, assim? Eu acho que foram algumas coisas, né? Esse caminho todo aí de desenvolvimento, mas a praia foi o que mudou, realmente. Praia. Assim. E de onde veio isso, gente? Na praia. Alguém tava na praia e falou, vou produzir um evento aqui com esse tema. Deixa eu levar uma praia pra Brasília? Brasília não tem praia, né? Como é que foi na praia? Vocês nasceram aqui, né? Eu já sei disso. Então, assim, a gente nascido aqui, acho que a gente falava muito sobre isso, assim, de Brasília ser uma cidade muito legal, muito gostosa, mas falta uma praia, porque a gente tem uma seca muito grande, num período muito grande. E nesse período a gente só viajava, né? Ia para fora, ia para outros lugares para buscar outras coisas para fazer, porque aqui a gente não tinha muita coisa mesmo, né? A cidade muito nova, né? A gente tem 63 anos, 64 anos, né? E a gente entende muito que a cultura dela está sendo desenvolvida por nós, não nós R2, mas nós na nossa geração, né? De tudo, né? Você vê que é uma cidade que ainda tem muito caminho, muita coisa para ser, né, desenvolvida aqui. E porque ela é curta, não é o tempo de vida. Meu avô veio construir, meus pais vieram pavimentar, e a gente está trazendo cultura, diversão e tal. Então acho que é um caminho normal, né, disso. E aí isso fez a gente enxergar essa possibilidade de criar coisas, né, na cidade, depois dessas labels e tal. Então a gente em 2011 para 2012, a gente foi chamado pelo Maurício, que é um amigo da gente, para ir para Milagres, para ajudar ele no Réveillon dele. Ele tinha um projeto de Réveillon lá que era bem pequeno,
E aí ele lançou, nesse ano, uma história diferente e vendeu mais do que ele esperava. E ele sabia que a gente já fazia evento aqui e tal. Ele falou, cara, preciso de ajuda, né? Não vou conseguir realizar isso sozinho. Isso já era, tipo, dezembro. O Réveillon era nesse ano. Seguinte. Uau. Aí, pô, vem aqui me ajudar e tal. Aí fui eu e o Sartório pra lá, a gente ficou um tempo, ficou uns 3, 4 dias lá, enxergou todas as possibilidades. E aí falou, vamos entrar de cabeça com ele. Mas a gente não tinha Réveillon na época e tal. E a gente falou, vamos fazer. E aí a gente imergiu ali naquela praia, né, de Milagres durante mais de meses. A gente ficou tanto nessa época de dezembro até janeiro, fechando, fazendo tudo. E aí nisso a gente se desenvolveu na praia ali, né? A gente teve que trabalhar sem celular, lá não pegava nada de celular, Caramba. então era só rádio de comunicação. É uma logística muito difícil, porque tudo era trator, abrir estrada, era uma praia muito rústica. Hoje ela é super desenvolvida já, mas na época era uma praia muito rústica. E a gente tinha algumas labels aqui, tipo Bonfim, que era uma festa com pé na areia. Então, a gente falou, cara, a gente tem uma identidade meio praiana ali, naquilo e tal, a gente foi se conectando. Aí esses 2 anos de Milagres deram pra gente uma bagagem muito legal. Só que a gente falou, cara, não é um negócio nosso, a gente tá longe da nossa cidade. Passava o Natal longe, passava, né, tipo, a virada de ano longe. Chegava aqui muito cansado para começar nosso ano, a gente estruturar uma agenda que a gente na época tinha, sei lá, 40, 50 eventos por ano, assim, era muita coisa já. Uau. Então a gente fazia 2, 3 eventos por mês, e aí a gente perdia um timing muito grande de se planejar fazendo isso. Aí deu do segundo ano, a gente falou que não ia fazer mais e tal, e veio a Copa em 2014, e é onde a gente estruturou um complexo para receber todos os jogos, que era Santa Copa. Acho que foi Santa Copa. A Santa. Esse eu não fui, Mais não. um Santa. Foi sim, Carolina foi em tudo. era Ela já me criança. contou que Que foi, criança, foi, Carolina, foi você festa tem- mais antiga que essa. Você tem sabe? 9 anos. Foi, mas eu tinha... A Inferninho e Black Black Tie. Tie. Você eram foi lá- todas, Eu sou Carolina. cliente R2 há muitos anos, viu, gente? Black Tie, Inferninho. E aí resolveram. aí trazer a essa Santa Copa, experiência pra ela Brasília. deu outra estrutura que foi a gente entender que o mesmo local podia receber vários eventos. Então a gente falou, a gente fez todos os jogos da Copa no mesmo local, com uma estrutura legal, tinha um bar de 2 andares e tal. E aí a gente, depois disso, foi uma composição em 2014 mesmo, a gente sempre fez algumas viagens para inspirar, para falar, vamos para Disney. É uma inspiração muito grande. Então a gente ia, ficava lá, imerso e tal, os sócios, 4 sócios, ficava um tempo lá e voltava cheio de ideia. Aí em 2014 para 15, eu passei o Réveillon aqui em Brasília e eu sempre desenhei os projetos, né? Eu sempre ficava na função de realmente desenhar a planta, desenhar o conceito, escrever o storytelling, escrever a Usando redação. a arquitetura dele, que ele estudou. Acho que a arquitetura é um pouco desse lance de imaginação mesmo, Sim. sabe? Criatividade ali, eu, né? eu gosto da escrita também, sabe? Eu gosto de colocar, de tangibilizar num texto, num poema, de uma forma mais poética, assim. Então a gente vai começar um negócio, a gente sempre escreve uma redação sobre ele. E aí foi quando eu chamei um arquiteto também que trabalhava comigo, o Thaleson, e aí eu falei pra ele, cara, a gente era 24 de dezembro, sei lá, todo mundo viajando, a gente aqui, a cabeça fica 1000, né? Porque você fala, tô sozinho aqui. Abandonado Nesses em momentos de Brasília. ócio é que a gente fica agoniado. E aí eu chamei ele, falei, vamos desenhar um projeto aqui, tá todo mundo viajando, a gente apresenta depois e tal. Aí quando todo mundo voltou ali de férias, acho que era 4 de janeiro, 5 de janeiro, a gente fez uma reunião e aí eu apresentei já o projeto com 3D, com tudo, de uma praia. E aí foi todo mundo meio que assustou. Falou, o tamanho disso, você é louco, Uau. isso aí não tem como parar de pé. A gente só fazia evento pequeno. Os nossos eventos eram para 2.000, 3.000 pessoas no máximo. E aí foi todo mundo meio que tomou coragem, viu, tangibilizou na mente de todo mundo aquilo, né? Era uma ideia que todo mundo falava, que todo mundo gostava, a gente já tinha eventos que davam essa credibilidade, assim, pra gente conseguir realizar. Só que a gente colocou naquele dia uma meta que era uma captação. A gente falou, cara, vamos captar alguma ajuda, um patrocínio. Se a gente conseguir captar, diminui o risco e a gente vai. Na época a gente tinha calculado um risco, acho que por alto, eu não lembro dos números exatos, mas era tipo 3 milhões. Pouquinho. Pra gente fazer eventos pequenos, né? Era um risco absurdo. A gente muito, falou, se der errado isso aqui, a gente se fudeu pro resto da vida. E aí foi todo mundo atrás. Eu desenvolvi um projeto de captação que era uma caixa com... Era uma estrutura de... Você abria a caixa, era como se fosse um baúzinho, aí tinha um cenário de praia, um baúzinho dentro que abria, tinha uma pérola, tinha um pergaminho, coisas de praia ali dentro, e tudo era um projeto de captação.
Daí você colocava o pendrive, tinha um pendrive dentro, você colocava o pendrive no computador, abria todo o 3D, a gente explicava ali que era uma praia dos sonhos. Que legal. Então a gente estava criando uma praia dos sonhos. Aí essa foi muito a inspiração, porque a gente falou, cara, imagina que a gente está criando uma praia para competir com outras praias. Nessa época todo mundo quer ir pra praia. Então como que vai ser essa praia? Vai ter que ser uma praia dos sonhos, assim, a gente precisa fazer o melhor dela. Precisa ter restaurante, precisa ter segurança, precisa ter banheiros muito bons, precisa ter shows muito legais. E aí a gente parou pra pensar, qual praia que tem isso hoje? Tem tudo isso. Tem uma praia ali que você sabe que tem restaurantes legais, tem barracas de praias boas. Tem a outra que tem um lifestyle diferente. Tem outra que tem shows, que podem fazer shows. Mas nenhuma tinha tudo, sabe? A gente Não era completa, né? Completa. Então, o desenho foi muito esse no início. E já colocando um dedinho, assim, de sustentabilidade, que a gente não tinha nenhuma noção, mas a praia dos sonhos da gente devia ser limpa. É uma marca Começava com essa premissa. Porque era referência. Tem praias maravilhosas, mas, puta, a praia é suja. Tá, então, a gente falou, não, temos que ter uma praia bem foda. E aí, a gente colocou ideias de pesquisas mesmo. Vamos fazer uma bicicleta que gera energia e essa energia vai carregar celular. Vamos fazer um projeto com o nosso patrocinador na época, que era a Corona, para catar tampinhas. As tampinhas a gente trocava por outra coisa e tal. E aí isso já foi fomentando na nossa cabeça coisas que viriam de sustentabilidade, assim, depois, em 2017, quando a gente implementou com força a Qual foi, então, o primeiro ano? 2015. 15. Aí a captação, a gente foi para São Paulo. Parecia aquele filme do Will Smith, que é Em Busca da Felicidade. Que ele vendia as caixinhas dele. Foi muito bom. Indo entregar a gente com malas, com as caixas dentro e batendo lá de porta em porta. Porque aqui em Brasília a gente não tinha muita possibilidade. Sim. E aí, batendo de porta em porta e abrindo o projeto, mostrando. E fomos em várias companhias. E várias falando, vocês são malucos, vocês não vão conseguir fazer isso lá e tal. Tô pensando nisso. Imagina quem falou não pra eles. Falou assim, não. Tipo, vou avaliar e pensou, cara, esse povo é louco, não vai dar certo. Imagina quem pensou isso. É um projeto muito grande, né? Igual ele falou assim, no início, e o tamanho do prejuízo que eles poderiam ter. Mas o legal do Na Praia, Rick, que eu percebo assim hoje, tanto como moradora de Brasília, como consumidora do produto de vocês, é que além de ser uma experiência para quem às vezes não tem a possibilidade de viajar, não consegue viajar, seja questões financeiras, questões de férias, né, no trabalho e etc., vocês estão trazendo muita gente de fora, porque, assim, amigos de Recife, de São Paulo, Rio, falam, não, eu vou pra Brasília esse final de semana porque tem um evento legal. Então, assim, vocês conseguiram trazer uma... Exato. Como é que é a palavra? Um turismo pra Brasília, total. né? E eu acho que essa era a ideia de vocês também, né? E foi esse movimento que a gente falou. No início não foi com esse olhar, né? De falar, vamos fazer um negócio para atrair o Brasil inteiro. Foi, algo estratosférico. Vamos tentar, pelo menos, que as pessoas de Brasília fiquem, sabe? Que a gente dê um lazer para elas nesse período do tempo aqui. E dê a possibilidade de usar o lago, porque, né, a gente sabe, os clubes, né, tomam conta ao redor do lago, as casas, e você não tinha muita área, né? Tinha uma prainha de algum lugar, mas ninguém ia, não tinha uma estrutura para usar o lago realmente. Então foi muito nesse pensamento também de trazer, apesar de ser pago, de ser privado, né, de ter ele é mais democrático, né, tem o dia você paga de 20 a 50 reais, você entra e tal, e você consegue curtir o dia com família e tal, né, de uma forma mais democrática, mais segura, mais... Isso que eu ia falar, tem uma programação assim para todas as idades, porque criança ali se diverte muito, aproveita às vezes aquela criança que mora assim aos arredores ali de Brasília, não tem oportunidade de ter acesso ao lago, mas com o evento vocês proporcionam isso, né? E essa é uma grande dificuldade até que eu vejo hoje, porque a gente fala que é um festival, mas é um festival de 3 meses. Aí todo mundo, como assim 3 meses? Não, é um festival que tem criança, idoso, é acessível, é pé na areia, aí você fica meio confuso, né? Tipo, não é confuso, mas é difícil explicar o que é o Na Praia hoje, né? Só indo pra saber, né? E a gente fala muito isso, vamos lá, que vocês vão... Aí todo mundo vem e fala, caraca, que massa, né? Um projeto totalmente diferente de outros festivais, a gente roda muito hoje, né? Pesquisando outros festivais e outros conteúdos. E realmente nesse tempo assim que a gente nunca achou nenhum, assim. Aproveitar que estamos falando de Na Praia, gente, olha o convite desse ano, o tema é China, né, Rick? E você falou aí de inspiração, no primeiro ano vocês foram então pra Disney pra pegar como referência, nos outros anos vocês foram pra outros países, outros lugares pra ter referência também? Também, todo ano a gente faz isso, né, virou um costume mesmo, assim, da gente, eu acho que todo mundo precisa, né, quando trabalha com criatividade, projeto e tal, você precisa ter referência. Sim. E aí a Disney foi pra gente uma referência durante 2 anos ali, depois a gente foi pra outros festivais, foi pra Burning Man, pra Coachella, agora foi pro Ziget, enfim, todos os festivais que a gente acha bem legais assim, de referência, a gente tenta ir pra se inspirar. E aí, em 2015 e 2016, o tema
de praia, na minha cabeça era o quê? Vamos pegar as melhores praias do país e vamos puxar coisas, referências de lá. Então, eram casinhas de taipa, era tudo de piaçava, né, uns tons mais marrons, branco e tal. Puxando para esse lado. Então, no primeiro ano foi muito engraçado, porque as paredes eram todas de tecido, a gente não tinha experiência com cenografia tão grande, né? A gente fazia os cenários, mas os cenários não eram profissionais, vai. E aí, no segundo ano também, foi isso, assim, a gente sabia que o projeto já estava muito grande, que a gente tinha impactado muita gente, a gente precisava profissionalizar. Então, o primeiro ano era a Praia dos Sonhos, né? O sonho virou realidade, que era, todo mundo sonha nisso, então virou realidade. O segundo ano era uma nova experiência, que a gente precisava evoluir aquilo. Então, eu começava a escrever dentro dessa uma nova experiência o que ia ser melhor. E aí a gente encontrou um cenógrafo legal pra caramba, que tinha uma experiência de cinema, de cenários de cinema. E ele veio para dentro do time e ensinou muito a gente também a se desenvolver nesse processo artístico, assim, sabe? De colocar um cenário real. As casas são reais, tem materiais, tem canoa que veio da praia, tem coisas que vieram de outros lugares e tal. E isso abriu muito a cabeça da gente. Foi um processo, né? Então, a gente começou com uma equipe pequena, daqui a pouco foi aumentando, daqui a pouco a gente já tinha galpão de cenografia com arquiteto, engenheiro, cenógrafo, cenotécnico, toda essa parte dentro do escritório, tinham 120 pessoas trabalhando. E a gente construía tudo, era tudo verticalizado. Vocês não terceirizavam. Era tudo verticalizado, caramba. até por a gente não achar esse tipo de mão de obra no mercado. Verdade. Então ele falava, não, vou pegar um cara lá de não sei aonde, vou pegar um pintor de algum lugar que eu sei que tem a manha de fazer esse cenário e tal. Quantos colaboradores hoje a empresa tem? Então, aí veio a pandemia, né? Sim, que foi Depois de um grande problema do setor de eventos. Hoje a gente está com 60 internos na holding, né? Na R2 mesmo. Só que os projetos da gente tem mais gente, né? O Mané Mercado e tal. Isso que eu ia falar. Vamos deixar o Na Praia para um outro episódio, que eu tô curiosa para ver esse cenário esse ano. E a gente Na praia tem muito conteúdo, dá pra gente ficar... Na praia a gente fica horas aqui, Exatamente. Só que a gente tem o nosso quadro Saindo do Estúdio. Eu acho que o Na Praia se encaixa perfeitamente. Vamos gravar lá, né? Vamos gravar lá. O pé na areia, sentado... Exato, tomando água de coco. Exato. Mostrando esse sucesso que virou esse evento. E continuando falando do Na Praia. Mas agora, como você falou aí de outros projetos, a R2 Produções ela é bem ampla, né? Então tem a questão aí do Mané Mercado, que chegou assim, explodiu Brasília também com uma gastronomia, um espaço com várias opções, né? Isso é muito legal. E você também tem o Rico Burger, né? Como é que foi também você conciliar esses trabalhos? Uma loucura. Como é que né? Como é que é até hoje, né? O Mané, eu acho que ele surgiu muito nessa vontade de trazer para Brasília coisas, né, diferentes também, que a gente via em outras capitais, em outros lugares. Falou, várias cidades que a gente visita tem um mercadão. E qual é o mercado de Brasília? Não tinha, né? Tinha o Ceasa, tinha coisas que a gente ia, mas não era uma visitação, não tinha um atendimento, não tinha nada. E aí, mais uma vez, a gente saiu, fez pesquisa em vários lugares, a gente rodou aí, né, vou dizer que foi o mundo inteiro, mas foram várias cidades inspiradoras que tinham mercados gastronômicos. E aí, fomos coletando ideia. Isso em 2017 para 2018 ali já. E aí, nisso, a gente chegou a desenhar um mercado para cá. Ele ia ser atrás do centro de convenções na época. E a gente acabou que não evoluiu por conta de contrato, por conta de várias coisas. Ele tinha outro nome, ia chamar Monumental. Caramba. E aí, a gente ia construir ele do zero. E aí, 2019 veio, 19 para 20 veio a pandemia, e a gente, enfim, já tinha desistido um pouco do projeto pela dificuldade contratual, de coisas que a gente viu que não iam ser favoráveis pra gente. E aí, engavetamos. Deixa esse projeto guardado. Deu ali no meio da pandemia, a gente foi chamado pela concessão da Arena ali, o concessionário da Arena, para ficar lá, para se instalar lá. E tinha um galpão ali na frente, tem o galpão que é até hoje, que era um galpão abandonado, que eram quadras que estavam ali conectadas ao ginásio. E foi até 2 amigos nossos que sempre estiveram com a gente, que falaram, cara, vem aqui pra vocês verem esse lugar, vem aqui pra vocês verem esse lugar, é um lugar muito legal e tal. E aí, quando eu fui lá, também foi isso. Eu falei, meu irmão, o mercado tá pronto aqui, né? Tipo, já tem um telhado, não tem um pilar. Um telhado alto, ventilado, com telha térmica, acústica e tal. É um caminho muito grande, né? Que já foi tomado ali, que a gente não... que a gente se aproveitou daquela estrutura abandonada
para voltar com o projeto, desengavetar ele e aí criar outro nome, outra identidade, chamar um escritório de arquitetura legal pra caramba, que é a Bloco, para fazer esse projeto junto com a gente, assinar com a identidade de Brasília, né? Então a gente foi atrás de dar acho que uma cara brasiliense para esse mercado, assim. Porque é difícil, né? A gente não tava, a maioria desses mercados, eles começam de feiras. Então tem uma feira lá, de repente virou um mercadão. Todo mundo vai aumentando, começou a ter atendimento, um monte de restaurante entrou lá e tal. O nosso não. Né? E aí era do zero mesmo, a gente estava começando do zero pela oportunidade da localização também. Então a gente fez estudos ali de tráfego, né, Sim, é bem centralizado. Viabilidade. O visual bonito ali E se consolidou bem, né? O pessoal almoça lá, a gente já foi várias vezes. Mas eu tô vendo que tudo que o Rick faz, ele tem sucesso. Você não quer abrir uma R2 Comunicação? Que eu sou Raíssa, você é Rick. Não, vou te falar. Dá pra gente abrir um negócio, eu quero ser sócia dele, porque os fracassos não são muito divulgados, né? É uma holding, você é outra sócia. Entendi. Mas, Rick... Os fracassos a gente não divulga, né? Não, mas esse sucesso aí já tá ótimo. Falando em fracasso, vamos falar sobre dificuldades nesse ramo, porque assim, a gente sabe que a história da empresa de vocês ela é muito inspiradora para quem tá começando nesse segmento de entretenimento, de festas, gastronomia. Mas tem as dificuldades também, que é justamente isso que você falou, né? Quase ninguém divulga, quase ninguém expõe. Qual foi a maior dificuldade, assim, que vocês já passaram em qualquer um dos segmentos aí da R2 Produções, assim... Não sei, fizeram uma ideia de um evento e não deu certo. Ou tipo esse aí que superlotou. O que, assim, a maior dificuldade que a empresa teve, que você vê nesse caminho? Algumas ali. Desde aquela primeira festa que eu falei que a gente tomou um prejuízo grande, a gente não tinha CNPJ, não tinha nada, fazia tudo na PS. Boca a boca. E tudo, vamos tirar o alvará, tira o nome do Rick, do Rafa e tal. E essa festa, teve uma briga nela. Caramba. Que foi uma briga muito na minha frente, assim, aconteceu lá na minha frente, e um dos caras que brigou era um conhecido nosso, que ele chegava antes na festa, ele queria ajudar a gente, ele queria fazer parte da festa ali de alguma forma, não tinha relação nenhuma com a gente e tal. Mas ia, porque aí entrava antes, ajudava um pouquinho e ficava lá, ganhava o convite dele. Tá, tudo bem. Amigo da galera. E aí ele começou a brigar e tal, só que era um cara desse tamanho, forte e tal. E aí, enfim, a briga aconteceu, a gente não viu direito, eu só peguei ele no canto aqui, a gente, né, discutiu e tal, eu falei, vai pra fora da festa todo mundo, nessa briga aqui e tal. E foram todos pra fora da festa. Muito na inexperiência também, né, a gente não olhou aquilo acontecer e falou, não, põe pra fora, a gente não quer isso aqui dentro. Só que a gente não viu o que tinha acontecido. Todo mundo foi pra fora e tal, e aí o cara que apanhou, ele quebrou os 2 braços, em fratura exposta, sei lá. E foi algo que a gente só ficou sabendo, sei lá, um dia depois que a pessoa tinha ido pro hospital. Tinha ambulância e tal. Não me lembro de detalhes e tal, mas aconteceu isso. E aí, depois de meses, chegou uma notificação pra gente, né, dizendo sobre o problema e tal, ocorrido. E um processo, né, foi criado um processo em cima disso. E aí o cara que bateu morreu depois de um tempo. Nossa. E a gente foi responsável solidário, né, dentro disso. Deus. E aí o processo caiu sobre o meu nome, porque era o meu nome que estava no alvará. Enfim, foram várias desenrolagens disso aí, eu estou resumindo bastante. E aí meu nome ficou sujo uns 6 anos. Imagina a dificuldade. Gente. Não tinha cartão, não tinha nada, qualquer coisa enganava, guardava no colchão. Foi aquelas histórias de... E aí não podia fazer nada, né? Não podia abrir uma conta, não podia ter nada, porque estava ali devendo esse processo e tal, que a gente não tinha condição nenhuma de pagar na época. Depois de 6 anos, a empresa mais estruturada, a gente conseguiu fazer um acordo e aí quitar essa dívida. E acho que foi isso, pelo menos para mim, né? Foi uma coisa que marcou minha vida ali junto com esse desenvolvimento. Mas a pandemia, eu acho que foi para todo mundo, né? Não só para gente, mas para todo mundo. Acho que foi o maior desafio assim, que a gente passou. Porque o nosso mercado foi o primeiro a fechar e o último a reabrir. Sim. Então, a gente não conseguiu se desenvolver em quase nada dentro dos 2 anos que a gente ficou ali travado, né? Não tinha o que fazer, não tinha como aglomerar pessoas, não tinha como... Então a gente fez live, a gente fez diversas coisas, só que imagina uma empresa com 130 colaboradores, uma estrutura robusta, e a gente não queria... ninguém sabia quando ia voltar, então a gente ficou segurando, não vamos demitir não vamos demitir ninguém, né? Vamos segurar todo mundo, são várias vidas, várias famílias, aí fizemos um projeto lindo nesse período, que foi o Fome de Música, que foi voltado para doações, e a gente arrecadou 7 milhões de reais em alimento
para todo mundo, e começava com o setor do entretenimento, porque a galera do entretenimento não tinha condição nem de pagar a conta no dia seguinte, assim, né? Era meio que ganhando freela. Então tinha uma galera que a gente chama galera da graxa, né? Que era todo mundo que trabalha no dia a dia, produtores, a parte técnica, que dependia muito do negócio da gente, né? A gente criou um ecossistema muito robusto, assim, que muita gente dependia dele. Isso que eu ia perguntar, como é que vocês se viraram para conseguir manter e aí, na pandemia, né? Não tinha condição de fazer empréstimo de nada, a gente foi queimando caixa, até chegar um momento que a gente, cara, tem que demitir. Aí demitiu uma parte. Aí tem mais, sei lá, 6, 7 meses, tem que demitir mais. Aí demitimos mais outra parte. Foi triste. E imagina isso brutal. acontecendo online, sabe? Você tem que demitir as pessoas que você amava, que estavam junto contigo, numa tela. A gente aprendendo a fazer conferência também, que ninguém sabia, né? Tipo, videoconferência. E lidando com hate também, porque as pessoas eram contra, alguma coisa Exato, assim. Você precisa sobreviver. Olha, foi graças a Deus que atravessamos esse episódio. Rick, olha, tem muito assunto pesado. aqui pro Rick, mas nosso tempo já vai se encaminhando pro fim. Rick, vamos falar então um pouquinho da parte pessoal. É difícil trabalhar na noite? Você tem que abrir mão também da vida social, ou pra você é uma maravilha? Não, é difícil. É bem difícil. Assim, a gente ama o que faz, né? Todo mundo, pô, eu sou vidradão com os negócios, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu coordeno os afters, sabe? Aquelas Noite sem dormir, tem que ter disposição, viu? O dono da energia ali, sabe? Aquela coisa, aquela bagunça, eu gosto bastante de influenciar para que aquilo seja, reverbere de forma positiva, assim, que todo mundo se divirta lá dentro. E aí, eu acho que essa parte pessoal, ela afeta bastante porque a gente se doa muito, né? Não só pra noite, porque eu acho que o problema não é você virar uma noite, né? O problema é o desgaste, é o tanto de gente, a energia, é você lidar com 12, 15 mil pessoas por dia, que é o nosso festival agora que vai começar, e fazer tudo aquilo ser orquestrado para não dar nenhum problema, nenhuma briga, tudo acontecer dentro de uma segurança, assim, que as pessoas saiam felizes de lá, né, que elas, a gente sabe, a gente tem hoje um giro muito pequeno de público, então o cara comprou o ingresso, é praticamente aquele dia que ele vai, ele não fica repetindo, né? Então tem que ser uma coisa mágica. Aí a gente se doa muito e é uma energia muito grande. Mas você consegue aproveitar ou a sua cabeça hoje, é de trabalho? Minha vida inteira eu fiquei com rádio no ouvido, foi o produtor, assim, eu gostava muito de ficar ligado na produção, vendo tudo que tá acontecendo, o palco, as luzes e tal, e conversando com gente. Mas hoje eu consigo me desligar um pouco. A gente está com uma equipe muito massa, uma equipe que hoje, né, entrou nas nossas posições e consegue coordenar tudo e dar segurança para a gente largar. E aí a gente fica mais no relacionamento e tal. Então, hoje eu estou conseguindo curtir mais do que trabalhar ali, vai. Mas sempre com o olho atento, né? A gente está dentro do nosso negócio. A gente fala que a gente nunca desliga. Não. Então só desliga quando você entra no carro. E qual que é a parte mais chata, assim, de trabalhar com eventos? O pessoal fica pedindo muito, por exemplo? Não, porque eu e Carolina, a gente é jornalista, chega a gente ligando. Raíssa, você tem ingresso? Tem ingresso? Eu fiz um vídeo falando disso, gente, eu não tenho ingresso. O podcast sai quando? Antes do Na Praia. Então prepara, vai vir aí. Não, eu já arruma um convite pra gente. É ingresso de jogo de futebol, é ingresso de teatro, é tudo que você imaginar, pedem pra gente. Imagina pra você. Hoje pedem menos, porque a gente já soube também, eu acho que, não vou falar que é educar a palavra, que é feio isso, mas se posicionar e falar, cara, isso é o que eu vendo, né, é a minha única forma de ganhar dinheiro, então não vou te dar, não é uma coisa que tem aqui a rodo, não, cada sócio tem uma cota de cortesias, não é largado, a gente tem hoje sócios investidores, tem um grupo muito grande, então a gente presta conta de tudo, tem um compliance muito grande, é uma empresa bem mais séria do que a gente começou a fazer. Completamente. E aí realmente é bem mais controlado, sabe? Então essa parte ela ficou um pouco mais tranquila agora, eu acho, assim, apesar de ainda ter muita coisa, muita pedição. O que você acha, assim, que é mais difícil na sua vida empresarial, assim, se você fosse elencar uma dificuldade hoje, a maior dificuldade qual seria? Aí nem tem, Carolina. A vida dele é boa demais. É por isso que eu quero ser sócia dele. Tem várias dificuldades. Eu acho que manter esse casamento, essa sociedade durante 20 anos é uma coisa muito difícil, sabe? E não difícil que é desgastante. A gente nunca brigou tão sério, mas é um casamento, imagina. Eu sou casado com vários sócios e a gente tem que se relacionar. A gente precisa criar momentos de descompressões entre a gente, então a gente faz grupos de imersões, de processos mais terapêuticos até, assim, que a gente entende,
que eles são o que levam a gente um passo adiante. Porque eu acho que todos os desafios, depois de um grupo coeso, um grupo que está com a mesma sinergia de trabalho, fica muito mais fluido, né? Quando você está se batendo muito com alguém, pode ter certeza que tem uma situação mal resolvida ali dentro, assim, seja de comunicação, seja de posicionamento, seja de lugares, de coisas que você faz e a pessoa não está gostando e tal. Então, eu acho que se relacionar com esse tanto de gente, assim, eu acho que é um desafio muito grande. Ele falou uma coisa muito importante, Carol, que é a sociedade, realmente. A gente até conversou sobre isso antes do podcast, porque é um casamento. E qual o segredo dessa sociedade dar certo? Vocês não levam pro pessoal. Conversa, leva tudo pro leva pessoal. Tudo pro não pessoal. tem como. Porque não existe ela, pessoal e profissional. É uma coisa só. Você tá aqui, saiu, brigar... aí o cara te liga xingando, vai tomar no cu, todo mundo. Não, mas eu falei pra Carolina, eu falei, se a gente brigar um dia, vamos ter que apresentar do mesmo jeito o podcast. Não, a gente já fez coisas em momentos que a gente estava mal, assim, um com o outro, e eu com o Rafa, ou eu com o Sartori, ou os dois, ou enfim. Treta generalizada. Um com o outro, que entrou agora e tal. Só que eu acho que essa persistência, sabe? Esse lance da gente, a gente sabe o que a gente quer, a gente nunca desistiu disso, passamos por vários desafios, até uma pandemia no meio. Então, não vou largar agora, né? Tipo, agora não. Então, a gente sempre teve isso, assim, de não desistir. A gente chegou, essa história da pandemia foi bacana, porque chegou no final, assim, tava quase para acabar a pandemia, mas a gente não sabia disso. A gente tava com 6 pessoas só no time, e a gente deu as mãos aqui um pro outro, falou, vamos cada um para um canto agora, tipo, para uma situação, buscar recurso, buscar estratégia, buscar evento novo, pensar em possibilidades. E, assim, a gente tinha no caixa 4 meses de salário. Caramba. Só. Depois disso, a gente ia realmente ter que largar e voltar para casa, por causa da mãe, para algum lugar, porque não tinha como continuar e a gente não enxergava outra possibilidade. E aí todo mundo deu as mãos e a gente achou várias soluções, abriu o equity da empresa, vendeu um sonho da volta do retorno e tal, que foi o que aconteceu. E aí a gente conseguiu se reerguer ali. Então acho que era muito isso, assim. A gente podia ter desistido ali, sabe? E a gente deu as mãos e falou, cara, não. Todo mundo tinha proposta para trabalhar em outros lugares, sabe? O comercial, o Sartori é um sócio comercial. Pô, vamos trabalhar na empresa tal. Eu também na parte criativa, as pessoas chamam, Rafa também na parte de gestão. Então, não falou, não, é essa parada que a gente ama, é essa aqui que a gente vai continuar e tal. E eu acho que trabalhar com eventos é uma verdadeira montanha-russa, né? É um grande desafio. Os altos e baixos. E Rick, você é inspiração, a empresa de vocês é inspiração para quem deseja entrar nesse negócio de eventos, entretenimento. Qual que é a sua dica aí para quem vai começar agora nesse ramo? Bom, a minha, se fosse o Rafa falando, talvez ele falaria outra coisa. Mas a minha é você colocar muita paixão, sabe, nisso, assim. Intenção, paixão naquilo que você está fazendo. Então, se vai desenhar um projeto, desenhe com muita paixão, sabe? Desenhe como se fosse a melhor coisa da sua vida. Não vou fazer outra, é aquilo, sabe? É um desenho de muita profundidade. Eu até hoje acordo de madrugada com muita coisa na cabeça, anotando, porque é algum projeto novo que está ventilando ideia e eu falo, eu preciso anotar isso, eu preciso dar mais naquilo. Então, eu acho que essa paixão, assim, quando é perceptível, quando você chega num lugar e você vê que ali tem uma paixão, tem sabe, as pessoas cuidam, todo mundo ama aquele lugar, ama o que faz, né, tipo, te recebem diferente. Então, acho que é essa paixão pelo que faz, sabe? Não trabalhar ali, pô, tô fazendo essa parada aqui. Se você não gosta daquilo, não faça, sabe? Saia rápido, porque realmente você vai passar o resto da sua vida, não, você vai passar a sua vida fazendo isso. Né? A gente vive mais um trabalho do que em casa. Muito mais um trabalho do que em casa, do que em outros lugares. Então, pra mim é isso, assim, a gente sempre gostou muito disso, sabe? Eu ia te perguntar justamente isso, minha próxima pergunta, se você é feliz com a sua escolha hoje, se você se sente realizado em ver o nível que vocês chegaram hoje, não só Brasília, mas Brasil. Eu sou muito realizado, eu acho que essa gratidão, assim, que a gente tem dentro do negócio, a gente fala muito sobre isso, a gente ora antes de começar os projetos. E sempre agradecendo, sabe? Sempre colocando intenção de, pô, vamos fazer mais uma vez o nosso melhor aqui e tal. Sou muito realizado com o que eu tenho hoje, mas ainda tem muita coisa pela frente. Eu enxergo que o nosso caminho ainda está muito grande para outros lugares de entretenimento, né? Não só festa, noite e tal. As experiências estão cada vez mais evidentes e a gente está cada vez mais focado nesse atendimento, nesse servir melhor, sabe? Então... claro, estou muito realizado, mas ainda tem muito para realizar. E falando nisso, para a gente encerrar, quem é Rick Imediato? Esse cara.
É muito engraçado isso, porque eu me emociono toda vez que eu vou falar e eu tava super bem até agora. Ai, desculpa, Toda vez que eu falo eu me emociono e a galera já sabe. A gente faz umas rodas na empresa assim, aí fala, vai lá, Rick, chora aí pra gente. Chora aí pra gente. Eu sou muito emotivo, sou um cara... sou ariano, então assim, já sabe da explosão. É uma emoção explosiva. Eu gosto de realizar, eu gosto de começar um projeto e chegar até o fim dele, assim, de ver ele realizado, sabe? De ver as coisas acontecerem. Você perguntou do carnaval, foi isso, assim. Foi uma experiência de 2 meses de ideia e que eu falei, vou fazer essa porra, sabe? Vai sair do papel, e a galera, de meio que todo mundo meio contra, não tem prazo, não tem planejamento, não tem nada. Eu falei, foda-se, vamos fazer. Vamos na doida. Então, eu sou um pouco dessa energia, assim, sabe? Eu vejo que eu consigo influenciar as pessoas a irem junto numa ideia e a gente sair do outro lado, todo mundo de mão dada, todo mundo vibrando no meio da jornada. A gente, sabe, faz esse tipo de conexão mesmo, assim, de falar, cara, tá foda, vamos chegar até o final e tal. E quando acaba, a gente já quer realizar de novo. Sou um cara que amo meu filho, amo minha família, meus pais. Sou divorciado hoje e tenho muito amor pela minha ex. A gente tem uma relação ótima e é uma família, né? Eu construí uma família, todo mundo fala, deu errado. Não, deu certo pra caramba, até hoje dá certo e deu certo. A gente tem um filho maravilhoso juntos. E sou um eterno apaixonado, assim. Quando eu não tô muito apaixonado, não por um relacionamento só, né? Mas por coisas, por projetos, eu fico até introspectivo, assim. Eu fico, sabe, as pessoas enxergam que eu tô mais fechado, mais quieto. E aí vem uma motivação nova, eu vou nela de novo, assim. Quando tem coração, tudo dá certo, né? Exato. Raíssa, dá tempo de fazer aquela rapidinha com ele, né? Dá Vamos. sim. Vamos lá. Não pode chorar não, né, de novo. Não. Agora é só Bate pergunta bola. e... Vai, jogo rápido. Jogo rápido. Vou começar aqui então. Rick, qual foi o melhor evento que você já produziu? Melhor? Surreal. Surreal. Praia ou montanha? Praia. Cerveja ou vinho? Cerveja. Balada ou Netflix? Agora ficou difícil pra ele. Balada. Balada. Qual o seu lugar favorito em Brasília? A chácara dos meus pais. Um sonho que você quer realizar? Um sonho que eu quero realizar? Caraca, isso é foda. Tem tantos. Se for segredo, tudo bem. Não, eu sou muito de sonhos, né? Então, é um sonho foda. Mas Já o sonho realizou vários, que eu né? quero realizar... Cara, essa foi foda. Com certeza, tem muitos sonhos aí. Essa eu vou deixar Vamos pra... pular essa. Deixar pra lá Um fora. tipo de evento que você ainda quer produzir, que ainda assim, fale, esse eu vou fazer. A gente está indo muito para uma linha de conexão com o mercado imobiliário. Então, tem muita coisa surgindo dentro disso e muita novidade que vai vir daqui para frente. Então, eu acho que não é nem um evento. São experiências ligadas a essa jornada de vida, assim. Entregar para a vida das pessoas uma vivência, uma memória bacana, ali, né? experiências de vida, assim. E um hábito diário que você tem, que você acredita que seja fundamental para o seu sucesso profissional e pessoal? Cara, eu estou muito conectado hoje aos esportes, né, a voltar a uma rotina saudável, então acho que isso muda muito a minha cabeça. O dia que eu não faço um exercício, eu fico bem diferente mentalmente. Então, eu acho que esse hábito de conectar a saúde, o esporte ao trabalho, ele é essencial, assim, sabe? Muito Acho que bem. isso. Para finalizar, Gostei. mudaria algo na sua trajetória? Não. Tudo foi importante, né, para chegar até Tudo. aqui? Tudo é importante, né? Eu acho que participou da construção. eu acho que a gente tem tudo como aprendizado. Eu não olho para o passado e olho como algo que, fizemos errado, fico sofrendo com aquilo. experiência. Você precisou passar. A gente fez errado porque a gente não sabia, Sim. né? Então Sim. hoje a gente sabe e não vai fazer de novo. A gente precisa passar por muita coisa para ficar calejado, para ter uma casca mais
mais rígida, assim, e conseguir realizar outras coisas. E conseguir escrever um roteiro de sucesso, que é o seu. Rick, olha, parabéns, muitos aprendizados. A gente tem que marcar outras entrevistas, porque tem muito assunto aí. Saindo do estúdio, com certeza. Já nos inspirou, inclusive. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado, parabéns obrigado também pelo grupo que vocês construíram, né? Leve aí os agradecimentos também a toda a equipe lá da R2. E aprendeu, hein, Carolina? Muita coisa hoje. Aprendemos bastante. Vamos aos nossos agradecimentos aqui também, né, Raíssa? Quero agradecer os nossos parceiros da Pães e Vinhos do Lago Norte, com os melhores lanches aqui para os nossos convidados. E da SL Wines, que oferece aqui várias bebidinhas, né? Vinho, espumante. O catálogo deles é bem extenso. E a Patrícia Rodrigues Brand, que veste aí todo mundo. Olha, quando você for presentear, Patrícia Rodrigues Brand, aí, já sempre anota vestindo aí, a viu? gente aqui. Pô, vocês estão lindas. É isso aí. E, Rick, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, gente. Obrigado demais. Convite muito... É muito feliz, né, compartilhar, assim, tudo que a gente viveu. E bom falar de forma também natural, espontânea, num bate-papo. Com vocês. Maravilha, Rick. Obrigada. Sucesso, vida longa para vocês aí. Valeu. Muitos Pra eventos, nós. né? Muitos Pra vocês projetos. Amém. Muito Obrigada. conhecimento. Valeu, gente. Então é Valeu. isso. Até o próximo Roteiros de Sucesso. Tchau, tchau.